O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas Olá, começa mais um programa Ponto de Encontro. E o nosso bate-papo de hoje é com o vereador Ricardo Silva. Vereador, é um prazer recebê-lo. Primeiro, uma satisfação bater um papo com vocês e falar de assuntos importantes para Ribeirão Preto, projetos que nós apresentamos, um pouquinho também daquilo que acontece em nosso município. Durante este programa nós vamos debater problemas da cidade, as ações do Legislativo e o que o vereador tem feito, quais projetos o vereador tem para nos contar. Quem é Ricardo Silva? Tudo bem, Tarlá. Eu sou formado em Direito, me formei em Direito há algum tempo já, atuei como advogado em Ribeirão Preto e antes de entrar na vida pública eu sempre tive um princípio de vida, que as pessoas não podem viver da política, a política não pode ser profissão. Por isso que antes de me tornar vereador, eu busquei primeiro me qualificar, me formei em Direito, advoguei em Ribeirão Preto, fiz também outra faculdade, fiz também a faculdade de Filosofia, licenciatura e também uma pós-graduação em Sociologia. Acredito, Tarlá e todos que me assistem agora, que a política deve ser uma função nobre a ser exercida por pessoas que querem contribuir e não pode ser mais encarada como uma atividade profissional. Nós temos que ter na política uma atividade boa para as pessoas. É isso que nós entendemos, por isso que primeiro busquei me qualificar bastante, busquei aprender e tenho em casa um professor também, o meu pai, o deputado Rafael Silva, é uma pessoa que me espelho muito, um deputado bastante experiente, com trabalho reconhecido também pela sua competência de atuação, trazendo recursos para Ribeirão e para a nossa região. Posso dizer, Tarlá, que vivi nesse meio, com o meu pai também numa atuação muito séria e graças a Deus estamos seguindo o mesmo caminho, defendendo as pessoas e com bastante coragem também em alguns assuntos. Uma das questões principais a se abordar na política é a educação. O Brasil carece de educação. Parece que o senhor tem um projeto voltado aí para as escolas. Explica para a gente, conta um pouquinho sobre esse projeto. Bom, Tarlá, é isso mesmo. Eu apresentei aqui na Câmara Municipal um projeto que cria um programa, uma diretriz para o município, o programa Paz na Escola. Nós vivenciamos momentos de crise na educação. A União não investe como deveria investir, o governo federal. O governo do estado de São Paulo insiste também numa política consagrada de equívocos na educação. E o governo municipal não pode ficar vendo isso tudo e não tomar a sua atitude. Apresentei um programa que prevê que o município realize integração entre alunos, professores, comunidades, orientando principalmente sobre os males das drogas, reforçando o convívio familiar também, esse convívio, este reforço é muito importante e mostrando que nós devemos incentivar boas práticas, práticas que levam à paz e que levam à harmonia dentro da escola. Não adianta uma escola sem harmonia, uma escola sem proteção, em que os alunos badernam, em que os alunos não têm limites. Nós temos que lutar por uma escola do futuro, que tenham professores mais bem estimulados, mais bem pagos, até para valorizar a carreira e atrair bons profissionais. Temos que ter um ambiente de leitura também muito propício a isso dentro do ambiente escolar. Escola deve ser sinônimo de boa convivência. Por isso apresentamos este programa Paz na Escola, que visa fazer essa integração entre alunos, professores e comunidade. E como fazer, vereador? Porque hoje a gente tem observado que muitos alunos
aprendem a usar drogas dentro das escolas públicas, né? Como fazer para reverter esse quadro, para separar o aluno dessas práticas ruins? Primeiro, nós temos que fazer uma análise de conjuntura. O nosso país, infelizmente, não está favorecendo a boa educação. Eu vejo muitas pessoas falarem, tem que ter investimento na educação. Isso é óbvio, mas tem que ter um investimento feito com diretriz, com rigor, com seriedade. Uma boa ação, Tarlá, é você trazer para dentro da escola a comunidade, as famílias. Porque muitas vezes a família está sem estrutura. O aluno vai para a escola, volta para casa, encontra um pai embriagado, uma mãe usuária de drogas, uma família totalmente estraçalhada. E isso não favorece o convívio escolar dele, também não será positivo. Nós temos que começar a fazer a integração entre escola e comunidade e lutar para que os professores sejam respeitados, sejam valorizados, lutar para que a educação tenha mais qualidade para os profissionais e para os alunos. E essa integração que proponho, por meio de palestras, por meio de contraturnos também, a escola fazia atividades em horários disponíveis para a família, um amparo, um incentivo para que as famílias, para que os pais possam entender educação. E entendendo educação, tudo vai melhor. É o programa Paz na Escola que apresento. E por apresentar projetos assim de impacto, Tarlá, eu tive a honra de ser considerado neste último trimestre agora, por uma instituição séria que acompanha o trabalho do Legislativo, como o vereador mais atuante de Ribeirão. O vereador número 1 com a maior pontuação. Por quê? Porque nós temos a preocupação, e sou oposição ao governo, tenho denunciado, tenho criticado, mas principalmente nós estamos apontando soluções. E é disso que a cidade precisa, de um parlamento independente que vá fiscalizar, que vai também denunciar aquilo que está errado, exigindo a boa aplicação dos recursos públicos, mas que os projetos também apresentados pelos parlamentares sejam de impacto. Tenham uma ideia propositiva. Nós estamos preocupados com o futuro de Ribeirão Preto. Eu, pessoalmente, nasci em Ribeirão, tenho um compromisso de vida com a minha cidade, aqui me formei, aqui estudei, aqui constituí família e aqui que nós queremos mudar. Nós queremos uma cidade melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. E é por justamente jamais desistir de Ribeirão que nós continuaremos nesse trabalho e nessa luta diária. Agora eu queria bater um papo com o senhor sobre uma questão que, com certeza, muitas pessoas lhe fariam ou tocariam nesse assunto com o senhor, que é a questão do aumento da passagem de ônibus. É um assunto que tem repercutido muito na mídia. Por que está tão caro andar de ônibus em Ribeirão Preto? Pois é, para você ter uma ideia, Tarlá, você pontuou muito bem, viu? Parabéns pela sua pontuação. Ribeirão Preto tem a tarifa mais cara do que 25 das 27 capitais brasileiras. Isso é um contrassenso. O transporte coletivo de Ribeirão Preto é muito ruim e muito caro. E posso apontar a vocês que estão me assistindo agora o porquê disso tudo. Essa Câmara Municipal, e nós temos que valorizar o bom trabalho quando é feito pelo Legislativo. Nessa Câmara nós conseguimos apurar, eu fui presidente de uma CPI que apurou 22 irregularidades no cumprimento do contrato de concessão. As empresas de ônibus em Ribeirão Preto assinaram um contrato em 2012 para fazer o transporte público na cidade. Mas eles estão descumprindo esse contrato na cara dura. E essa Câmara apurou, essa Câmara apontou, mandamos ao Ministério Público. Eles não construíram ainda, para você ter uma ideia, 8 estações de bairro, não construíram ainda os terminais que teriam que construir, não fizeram os investimentos que hoje estão na ordem de 9 milhões de reais. E a Prefeitura, estranhamente, curiosamente, autoriza esse aumento de tarifa. Isso é um absurdo. Por isso que nós estamos combatendo. E os 4 vereadores da oposição, incluo neste grupo que está brigando por Ribeirão Preto, lutando para que a cidade mude, nós ingressamos com uma ação popular na Justiça para tentar cancelar este aumento. Estamos pedindo para que o Judiciário elimine este decreto da prefeita municipal que autoriza o aumento. Nós entendemos que, se o consórcio pró-urbano, esse grupo de empresa de ônibus, não cumpre o contrato na parte que interessa à população,
também não deve ser cumprido o contrato na parte que interessa a eles, que é o aumento de tarifa. Combatemos, já acionamos a justiça e continuaremos a defender a população, até porque essa é a função do parlamento. Então, as pessoas costumam reclamar dos atrasos e da superlotação, né, nesses ônibus. Realmente está muito caro para um serviço mal prestado. O senhor tem recebido pessoas que têm tocado nesse assunto? Não vale a pena mais pegar ônibus em Ribeirão Preto. É assim? Infelizmente é isso. Inclusive recebo muitas reclamações de pessoas que me dizem claramente: Ricardo, eu estou abandonando o transporte coletivo com esse preço de tarifa. Podemos fazer algumas contas aqui: R$ 3,40 para ir, R$ 3,40 para voltar, R$ 6,80 por dia, tá? Isso mesmo, R$ 3,40 mais R$ 3,40, R$ 6,80, ok. Nós temos isso de gasto por dia do cidadão. Em 10 dias, R$ 68. Me ajude aí, em 16 dias, 136, é isso não? É isso, né? Tá bom, enfim, nós temos um gasto de perto de R$ 500 por mês, R$ 400 por mês com transporte coletivo. Isso a pessoa paga uma parcela de um carro, de uma moto. Então muita gente abandona o transporte público e vai comprar uma moto, que tem uma parcela aí de R$ 299. Isso é muito ruim para a cidade. Nós temos que valorizar o transporte público de qualidade. E sou ruim de conta, viu? Sou ruim de conta, mas a verdade é uma só. Nós vivemos uma cidade que está abandonada em seus serviços públicos essenciais. Essa é a verdade. E é contra isso que combatemos. É contra esse abandono, contra esse descaso. Por isso que nós acionamos a justiça. Uma outra questão, agora que tem sido muito recorrente, é a questão do projeto da taxa do lixo. Explica para mim, explica para quem está assistindo, o que é esse taxa do lixo? É constitucional isso? Pode, não pode? A prefeitura pode cobrar da população uma taxa à parte daquilo, pela coleta do lixo? As pessoas já pagam muitos impostos, né, Tarlá? Nós denunciamos essa tentativa da Prefeitura Municipal e continuaremos a denunciar. As pessoas pagam IPTU caro, pagam taxa de água, que é muito cara, tarifa de água, pagam energia elétrica, combustível caro, tudo está subindo neste país. E os impostos municipais acompanham este progresso, infelizmente absurdo, na tributação. E agora a Prefeitura quer instituir uma nova taxa para cobrar do povo o serviço de coleta de lixo. Nós entendemos que isso é uma bitributação. As pessoas já pagam impostos para isso. Mais do que uma análise se é legal ou não, até porque a questão é meio conflituosa nos tribunais, não é moral. Uma cidade como Ribeirão Preto, em situação de abandono no serviço público, cobrar mais uma taxa. Por isso que estamos vigilantes, já denunciamos num primeiro momento e continuaremos a denunciar o caso se for preciso. Tá, e existe essa possibilidade? Esse projeto vem para a Câmara, só para a população entender. O projeto já chegou à Câmara, viu? A prefeita mandou para a Câmara, isso já foi matéria de todos os jornais da cidade. Não posso te afirmar se deu entrada oficialmente, mas correu nas mãos de alguns vereadores. O projeto que cria a taxa do lixo. E parece que a Prefeitura, nos próximos dias, pode querer colocá-lo em votação. De forma bem tranquila, nós da oposição votaremos contra esse projeto, por entender que a cidade não pode cobrar mais uma taxa dessa nossa gente que tanto sofre já com o abandono da Prefeitura. Tá. Hospital Santa Lídia. A situação do Santa Lídia veio a público, é uma situação muito complicada. Existe um problema entre repasse de verba da Prefeitura com Santa Lídia. Sim. O senhor, como vereador, o senhor tem a dizer para a população, Santa Lídia vai fechar, vai acabar? Inclusive, Tarlá, desde que ingressei na Câmara Municipal em 2013, talvez eu fui o primeiro parlamentar, o primeiro vereador a abordar este assunto de dívidas do Santa Lídia. Quando comecei a investigar esse assunto em 2013, uma apuração que nós fizemos, a dívida girava em torno de 9 a 10 milhões de reais em 2013. Começamos já a encaminhar para o Ministério Público e esse é o papel do parlamentar, viu, pessoal? Essa é a função do vereador, investigar, fiscalizar. Fiz uma visita de surpresa ao Santa Lídia, pedi as contas também em loco, fizemos uma ampla análise, mandamos para a Promotoria de Justiça. Pois bem, na época o Ministério Público fez um TAC, um termo de ajustamento de condutas com a direção do Hospital Santa Lídia.
TAC este que foi descumprido na cara dura pelo hospital. Houve uma intervenção judicial em razão disso, foi nomeado um interventor e a situação ainda está nessa celeuma. A prefeitura, de um lado, abandona a cidade, abandona a saúde pública, as pessoas sofrendo e sofrendo muito. O Hospital Santa Lídia é importante para Ribeirão Preto, faz um atendimento que os outros hospitais não dão conta de fazer e posso dizer a vocês que estão nos assistindo agora, se a prefeitura não tomar juízo, nós corremos o sério risco de perder a Fundação Santa Lídia. O promotor já deixou bem claro, se continuar assim, vai pedir a extinção do hospital. Uma fundação não pode ter dívidas. Muito grave mesmo, nós estamos de olho, foi pela nossa intervenção lá atrás que este assunto veio à tona, foi pela nossa atuação, lutando, batalhando, fiscalizando, desde que ingressei com o meu mandato na Câmara Municipal, que nós conseguimos levantar este assunto todo. E agora cobramos. E aproveito mais este canal agora para olhar nos olhos das autoridades do município e mandar o recado. Se vocês não cuidarem deste hospital, ele vai fechar. E se ele fechar, as pessoas não irão aceitar. E nós estamos aqui já mostrando essas mazelas todas para a população. Recentemente nós estivemos lá no posto da Cuiabá, onde está fechado para reforma, para ser transformado em UPA. Ribeirão Preto está no caminho certo em relação à saúde, ainda precisa ajustar. Como que o senhor vê hoje a saúde em Ribeirão Preto? Porque o problema existe, mas será que está tão ruim assim como a mídia tem exposto? Infelizmente está sim, Tarná. Muito ruim. Por exemplo, a OBDS da Rua Cuiabá, a chamada OBDS do Sumarezinho, tecnicamente, ela fechou no dia 23 de fevereiro, se eu não me engano a data. Nós estamos hoje no dia 5 de agosto, avançando já para meados do mês de agosto e vamos entrar logo em setembro. Pois bem, fechou em fevereiro e até agora não iniciou a obra. Pura falta de gestão. Estive pessoalmente no local, cobrando da prefeitura e parece que a prefeita não mora mais em Ribeirão, não ouve mais o clamor do povo. Não está ouvindo, não está conseguindo capitalizar isso e colocar no papel as obras que deveria colocar. Pois bem, denunciamos o fato, continuamos a cobrar a solução e até agora nada. E as pessoas me perguntam, mas Ricardo Silva, aponte a solução, porque o problema está aí e eu aponto claramente, com letras garrafais. A solução está numa gestão profissional da saúde. Nós temos hoje uma saúde pública também totalmente dominada pela política, não a boa política, mas sim a política de indicação. A política em que os técnicos não são privilegiados, em que pessoas competentes não têm força de comando. Imagine só uma licitação parada, arrastando meses de uma das principais unidades de saúde de Ribeirão Preto. Isso não pode acontecer, isso é um crime contra as pessoas. Falta gestão profissional, faltam pessoas competentes, um time experiente para dizer, não, isso não pode acontecer. Pega exemplos de cidades que deram certo, bons exemplos. Ribeirão Preto tem que ter uma liderança nova, com vontade, mas que tenha um time competente. Não adianta mais da forma como está. Essa interferência nefasta política, isso está acabando com a cidade, é justamente isso. E é contra isso que nós estamos lutando diariamente. E quando nós criticamos, quando nós apontamos o dedo, nós estamos, na verdade, mostrando o caminho da solução. E a prefeitura só não está vendo porque não quer ver. A Câmara, ainda no primeiro semestre, agora no final do primeiro semestre, recebeu o projeto do Executivo sobre a venda de terrenos públicos. O senhor vê com bons ou maus olhos esse projeto? Neste momento, vejo com péssimos olhos. Primeiro, deixar claro que ninguém é contra a venda por si de terrenos. Se a prefeitura estivesse numa condição sadia, se a prefeitura estivesse numa boa situação financeira, terrenos ociosos poderiam ser negociados para render para o município. A questão é bem diferente, por isso que meu voto foi contra essa venda de terrenos. A prefeitura está no vermelho. Está doente, praticamente na UTI com relação à saúde financeira.
não tem dinheiro para nada, mesmo arrecadando 2 bilhões e 500 milhões de reais. Fala em vender terrenos públicos. O problema aí foi o preço. A preço de banana, entregando terrenos que são importantíssimos para o município, terrenos na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste e na Zona Norte. Entregando terrenos com valor de 6 milhões abaixo do que eles valeriam. Isso analisado em pesquisa feita. O momento econômico agora não era para o município dispor de terrenos. Era o município ao contrário, para que a prefeitura segurasse esses terrenos com unhas e dentes, valorizando estes terrenos, aí sim pudesse efetivar uma futura comercialização. Neste momento, crise econômica, a cidade está passando chapéu aí, buracos nas ruas, mato alto, problemas na saúde. Entregar o terreno agora é como um pai de família que está passando dificuldade. Ele chega para sua esposa e fala: olha, a casa em que nós moramos, nós vamos vender bem no momento de dificuldade. Onde vai morar? Na rua? Essa é a pergunta. Não é o momento. É o momento de segurar. Por isso que nós votamos contra, em razão destes absurdos que estão acontecendo na cidade. Tá, ao longo desses anos de gestão aí do governo Darcy Vera, existem pontos positivos e negativos. Eu queria que o senhor ressaltasse algum ponto positivo. Ponto positivo, existem. O governo Darcy Vera, no seu primeiro mandato, vamos fazer uma análise ampla e geral, eu faço questão até mesmo como vereador de oposição. No primeiro ano de mandato, o governo Darcy Vera foi um governo regular. Foi um governo que não teve muitas intercorrências. Por exemplo, eu cito aqui o aumento de salário, valorização dos guardas municipais. Nós tivemos um avanço nesse quesito, claro que a guarda hoje está abandonada, precisa de investimentos, mas na questão salarial foi importante. Num determinado momento, o governo Darcy Vera lutou contra as enchentes, por exemplo, da Vila Virgínia. Teve esse avanço, mas infelizmente, aponto agora, no segundo mandato que aconteceram os piores erros. É que aconteceu, talvez pelo fenômeno da reeleição, que aconteceu o abandono geral da cidade. Foi um primeiro governo regular, sem muitas intercorrências, e nós acreditamos, o povo acreditou, que seria assim no segundo mandato, um governo regular, sem muita novidade, sem muitos pontos positivos, mas também sem algo de grave negativo. Mas não, infelizmente o que aconteceu foi na segunda gestão da Darcy Vera, a cidade sendo abandonada. E neste segundo mandato de Darcy Vera fica difícil apontar um caminho que tenha dado este governo bom. Fica difícil. No primeiro mandato, sim, as enchentes, uma luta importante que a prefeita travou. No segundo não dá. Por isso que sou oposição a este governo. Não sou oposição àquilo que é bom para a cidade. Nós somos oposição àquilo que é ruim. As coisas que não vão bem. Só que é uma oposição com responsabilidade, sem ataques pessoais, sem denuncismos ou moralismos exacerbados, porque isso não leva a nada, com muita coerência, com muita consciência, apontando erros administrativos. Jamais vamos discutir pessoas, mas vamos discutir a cidade, vamos discutir projetos. É para isso que estou aqui. Muitas pessoas fazem biquinho, mas o Ricardo é duro em algumas posições. Somos sim. As pessoas nas ruas sofrem com descaso. Se não tiver ninguém um pouco mais duro para bater na mesa e falar, olha, esse povo tem que ser respeitado, infelizmente a cidade continuará no abandono. É isso que nós queremos dar um basta. Queremos mudanças, mudanças com responsabilidade, um time competente para governar Ribeirão Preto, que deveria ter a partir de já. A solução está aí. Pontos negativos, infelizmente, neste segundo mandato, dominam o governo Darcy Vera. Recentemente, os funcionários públicos da administração direta reclamaram muito porque não foi pago o adiantamento do 13º pela prefeitura. É reflexo da crise econômica, má gestão, as duas coisas? Por quê? O que aconteceu? Nós sabemos que existe uma crise. Essa crise é estabelecida. Esse é um fator. Só que tem outro fator, que é o compromisso. Se você, Tarlá, se compromete em vender o seu carro por X, a pessoa aceita a proposta
e compra o teu carro. Depois que você fez o acordo assinado, registrado em cartório, acabou. Contrato assinado é contrato cumprido. Antigamente, as pessoas, talvez de mais idade, que me acompanham agora, as pessoas mais experientes, faziam negócios no fio do bigode. Não tinha nem que ter contrato assinado. A palavra valia mais do que tudo. Parava tudo para cumprir o acordo. Tem que cumprir o acordo. Independente da crise, Tarlá, que você muito bem pontuou, nós tivemos um compromisso da prefeita, pessoalmente com os trabalhadores, de antecipar até o meio do ano o 13º salário. Eu digo aos senhores que estão me assistindo, no meu ensinamento, na educação que meu pai me deu, que a família me deu, compromisso feito é compromisso cumprido. Não existe compromisso pela metade. Poxa, fez compromisso, se vira e cumpra. Tem que cumprir, poxa. A palavra tem que valer na política, tem que parar com isso, de rasgar a palavra empenhada. A prefeitura se comprometeu com os trabalhadores por escrito, assinou, mandou para a Câmara aprovou essa antecipação. E agora a prefeita entra na justiça para não cumprir com a palavra que ela mesma deu. É uma contradição, independente da crise, que existe sim. A prefeita não era obrigada a assumir compromisso. Ninguém colocou uma faca no pescoço dela e fez assumir compromisso. Mas já que fez o compromisso, na minha ótica, teria que cumprir. Outro tema em repercussão é a questão do dinheiro, o duodécimo, o famoso duodécimo que a Câmara devolve, ou repassa para a Prefeitura no final do ano. Foi veiculado na mídia que a prefeita municipal pediu esse duodécimo antecipado. Isso é verdade? Isso é verdade, isso não pode, viu? O Tribunal de Contas já afirmou o entendimento que a Câmara não pode mandar para a Prefeitura dinheiro no meio do ano. Se o presidente assim fizesse, cometeria uma irregularidade. Nem em caso extremo? Tá quebrado o caixa, tá com problema. No meio do ano não pode. Decisão do Tribunal de Contas, mas pode no fim do ano. E sou favorável que a Câmara economize sim o seu dinheiro e mande para a Prefeitura no fim do ano, mas com o compromisso dos 22 vereadores de fiscalizar cada centavo aplicado. Sou favorável sim que a Câmara faça uma economia. E a Câmara tem que dar o exemplo neste aspecto. Faça economia, no fim do ano mande para a Prefeitura, olhando os 22 vereadores onde será aplicado o dinheiro. E até indicando para a Prefeitura possíveis obras, como aconteceu com a Henri Nestlé, ligando ali toda a zona leste da cidade também. Ficou muito boa a obra, um dinheiro que a Câmara também economizou, foi muito importante. Mas teria que economizar sim e poderia mandar para a Prefeitura depois, no fim do ano. O que a prefeita tentou fazer é a demonstração mais clara e objetiva de que não há gestão administrativa, de que a gestão pública de Ribeirão Preto está totalmente fracassada. Poxa, vir a Câmara Municipal tentar pegar o orçamento que é do Legislativo para cobrir rombo, mais do que essa tentativa, o que vem por detrás disso tudo é que a Prefeitura está numa situação horrível financeiramente. Culpa de quem? Dessa gestão, porque a arrecadação está em 2 bilhões e 500 milhões de reais, fora os repasses também que são feitos para o município. E aí, essa boa gestão dos recursos públicos está acontecendo a contento? Creio que não. Em política, o político ele faz muitas alianças partidárias. Será que esse problema atual que a gente está vivendo é decorrente dessa aliança, não conseguir cumprir compromisso? É também, mas não só. Mais do que uma grande aliança, talvez, que é o que levou Ribeirão Preto a este cenário, mais do que isso é a falta de compromisso com a gestão pública. Se as alianças fossem feitas dentro de um compromisso ético de cidade, não teria muito problema. Nós temos pessoas que querem contribuir, existe a figura da coligação na lei eleitoral. Agora, a maravilha, desde que seja feita essa aliança em cima de programas, uma aliança programática, por exemplo, para o bem do meio ambiente, para o bem da educação, para o bem da infraestrutura, para o bem da saúde pública. Uma pessoa também, numa democracia moderna, não governa sozinho. Nos Estados Unidos, ninguém governa sozinho. Na Inglaterra, Reino Unido, por exemplo, lá é parlamentarismo, lá se governa com muitas vontades.
Isso é importante dentro de uma democracia, o pluralismo partidário, mas desde que as alianças sejam feitas à luz da transparência, sem esse negocismo, sem essa toma lá da cá, é isso que não pode acontecer mais. Tem que ser aliança programática para o bem da cidade. Um grupo novo precisa surgir e com um time competente também para poder tocar o futuro de Ribeirão. É isso que nós cobramos, é isso que nós pedimos todos os dias. Só para a gente finalizar agora, vereador, agora nós estamos começando o segundo semestre legislativo, né? Qual que é a sua expectativa? Muito trabalho, né, agora para o final do ano. Muito trabalho. Nós temos uma cidade que está precisando muito da atuação dos vereadores. É o momento em que a Câmara não pode se ausentar. E de minha parte, estamos com uma atuação muito firme, muito rígida, buscando melhorias para a cidade, buscando também que Ribeirão Preto possa se desenvolver. Sempre que nós criticamos o assunto, eu faço questão, viu, Tarlá, de percorrer os bairros todos. Eu todos os dias estou nas ruas de Ribeirão Preto, fiscalizando os problemas, cobrando, muitas vezes com uma sensação de impotência também, porque a prefeitura nem mesmo atende os nossos pedidos, muitos são postergados, a população pede, muitas vezes não é atendida, mas continuaremos firmes, fiscalizando, lutando, apontando solução. A solução é constituir uma gestão profissional, como em uma grande empresa que toca bem, que vai bem. A prefeitura tem que funcionar com os seus recursos e bem aplicados. Quero agradecer a participação do senhor, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado a você, Tarlá, todos aqui, os câmeras, pessoal da produção, da TV Câmara, a TV Legislativa, da publicidade e transparência aos atos também do Parlamento. É muito importante essa interação entre nós aqui e vocês que estão daí também acompanhando essa programação. Muito obrigado. E a você que queira acompanhar mais o trabalho dos vereadores, às terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, nós temos o Jornal da Câmara e também nós temos a sessão ordinária, logo após. Não deixe de fiscalizar e acompanhar o trabalho do seu vereador, isso é muito importante. Um forte abraço.